Boa tarde, Paulo Moura, cientista político, 23 de abril de 2024. Abre aspas. A reeleição de Lula é dificílima, seja pelo desgaste natural, seja porque a sociedade está caminhando para a direita, fecha aspas. A frase é de André Esteves, um dos mais politizados banqueiros do Brasil, dono do BTG Pactual, e eu quero crer que ele não fala sozinho, ele está verbalizando uma percepção já disseminada na classe dominante brasileira. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Me dê um minuto que eu já volto. Meus amigos, agradeço a todos vocês que contribuem financeiramente todo mês aqui para o canal. A existência e a independência editorial deste canal depende deste apoio que vocês me dão todo mês. O mês de abril está chegando ao final. Se você puder pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal antes do fim do mês, eu agradeço. Muito bem, meus amigos, em todas as sociedades onde vigora um regime de reeleição, um sistema eleitoral que permite a reeleição, a tendência natural dos processos eleitorais é a reeleição dos governantes. Isso porque o eleitor tende a olhar para o tabuleiro eleitoral e, antes de qualquer outro fator a influenciar a sua escolha, ele se pergunta: este governante merece continuar ou não? Se ele julgar que merece, a tendência natural é a reeleição. Quando a reeleição não acontece? Na hipótese de o governante ser péssimo, ser um governante muito ruim, ou na hipótese de uma interferência externa na dinâmica natural do processo eleitoral, como, por exemplo, a que aconteceu em 2022 e impediu o presidente Bolsonaro de estar sentado na cadeira de presidente da República, onde ele deveria estar. Portanto, a lógica seria a da reeleição de Lula. Mas André Esteves identifica dois fatores que tornam dificílima a reeleição de Lula. Um deles, o desgaste natural do exercício do governo, que sob circunstâncias naturais não seria suficiente para impedir a reeleição caso o governo tivesse bons índices de avaliação, o que está mudando em relação ao governo Lula. Os índices de desaprovação estão crescendo, os índices de aprovação estão caindo, a percepção de que a economia brasileira vai mal, de que a inflação está corroendo o bolso dos brasileiros, produz uma dinâmica crescente de insatisfação com o governo, aquilo que André Esteves chama de desgaste natural. É um desgaste provocado por fatores econômicos e por fatores político-ideológicos. Nesta reunião com investidores em Lisboa, onde André Esteves proferiu essa frase, ele disse que Lula desta vez está sendo muito mais ideológico do que pragmático, como ele foi nos seus mandatos anteriores, e que não há nenhum assessor que se atreva a chamar a atenção para Lula de que isso está lhe causando desgastes. E este Lula ideológico é um Lula que apoia o Hamas contra Israel, que apoia o Irã contra Israel, que apoia Putin, que apoia a China, que se alia aos inimigos do Ocidente, contrariando uma base eleitoral predominantemente conservadora. Sob base eleitoral predominantemente conservadora, é preciso observar algo para o qual eu chamei atenção num vídeo de setembro de 2023, publicado aqui no canal, comentando uma matéria da Folha de São Paulo, onde sociólogos de esquerda já alertavam lá atrás que o futuro da sociedade brasileira é da direita. Ao que atribuem os sociólogos essa propensão à direita da sociedade brasileira? Pelo menos dois fatores. O primeiro deles, o surgimento de uma nova classe de pequenos capitalistas, de brasileiros que abandonaram a perspectiva de trabalhar como funcionários de carteira assinada e passaram a trabalhar como pequenos empreendedores, como pequenos capitalistas. E esta condição de empreendedor capitalista, seja de pequeno empreendedor, de médio ou de grande empreendedor, modifica a mentalidade das pessoas, faz com que as pessoas passem a raciocinar com uma mente à direita.
com a defesa da liberdade de mercado, com a defesa do empreendedorismo, com a defesa de menos Estado e mais mercado, enfim, de uma mentalidade que passa a ver o mundo com os olhares da direita. O outro fator a qual os sociólogos atribuem esta propensão à direita da sociedade brasileira está no terreno dos valores. Atribuem os sociólogos a disseminação das igrejas evangélicas, a defesa do Estado de Israel, por exemplo, a questão do aborto, a questão da ideologia de gênero, a questão do casamento gay, uma série de valores defendidos pela esquerda está em colisão com os valores defendidos por esses seguidores das religiões evangélicas das diferentes denominações, provocando um atrito desta mentalidade culturalmente conservadora e à direita com a visão ideológica da esquerda, a qual Lula estaria defendendo com mais clareza. Essas transformações estruturais na base da sociedade brasileira, que levam a sociedade brasileira mais para a direita, estariam na base da explicação para a vitória do presidente Bolsonaro em 2018 e talvez numa vitória que tenha sido desvirtuada em 2022. No entanto, a força desse sentimento à direita do povo brasileiro não estaria sendo suficiente para manter Lula no poder, para reeleger Lula. E é isto que está acontecendo neste momento, quando nós vemos os editoriais da grande imprensa criticando o STF, criticando Alexandre de Moraes, exigindo o fim da censura, exigindo um grau de moderação dos detentores do poder, exigindo que o governo Lula seja fiscalmente responsável, ou seja, exigindo que Lula e que Haddad tenham um programa econômico de governo tal como aquele que Paulo Guedes implementou. É curioso, porque essa gente quer que o governo Lula vá mais para a direita e, no entanto, na eleição de 2022, posicionaram-se a favor deste governo que eles estão percebendo que não para de pé e que talvez não dure até o final do mandato. E se há uma coisa mais forte do que o exercício do poder, é a perspectiva de poder. E o establishment, a classe dominante, aqueles caras que movem as peças do tabuleiro do poder por debaixo dos panos, sem que nós percebamos, dentre os quais integra André Esteves, do BTG Pactual, a elite dominante brasileira, estão percebendo que os ventos da mudança no Brasil sopram para a direita e já estão se reposicionando no tabuleiro da política, preparando-se para um longo período de governo de direita que não vai tardar. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos canais alternativos do canal Dextra nas outras mídias sociais. E lembre-se, o mês de abril está terminando e é a sua doação mensal que garante a independência e a existência deste canal. Se você puder pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal, eu agradeço, e agradeço também se você puder compartilhar esse vídeo, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.